Que rufe os tambores. Começou. Vai começar assim. Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast com o Prev Debates. Vocês viram que agora a gente surgiu com o nome, né? Prev Debates. Breve debates. Prev Debates. E hoje o tema é proteção ativa. Gravamos semana passada com proteção passiva e hoje a gente vem com proteção ativa, explicando o que é, como funciona, quando utilizar. E para falar sobre isso, estou aqui... Ai, o Matheus tá aparecendo, ia ser suspense. Ela ia falar, olha, ó, ela ia rufar os tambores. E pra falar sobre isso, que rufem os tambores, tá? Estou aqui com groselha, muita groselha. Matheus, mais conhecido como Augustinho. Ela falou de novo. Falou. Tem que ter hashtag Augustinho aqui embaixo. Ou esguicho do El, você pode escolher qual o hashtag você prefere. A voz do povo é a Vinícius. voz de Deus. Da Dinâmica. E Alex Lima, especialista em SDI, gente. Estamos por aqui mais uma É vez. isso aí. Bora falar sobre proteção ativa? Bora. Galera, pra começar, o que é a proteção ativa? O mais velho de casa sempre começa. Vamos Eu lá. acho. Lógico, né? Lógico que não sou eu, tô brincando. gente. É você. Proteção ativa, de maneira bem simples e rápida, é aquela que vai entrar em ação quando existe um incêndio ocorrendo, né? A gente sabe que existem situações em que a proteção passiva ali, no caso, ela já vai estar atuando de maneira clara, mas a ativa é aquela que vai atuar de maneira ativa quando existir um foco de incêndio, alguma coisa, ou alguma situação nessa característica, assim, que necessite de uma ação para poder mitigar ali os danos ou então mesmo já combater direto o incêndio. Exato. Eu enxergo como uma medida de controle quando a prevenção falhou. Então nós temos todas as ações preventivas e quando de alguma certa forma essa ação preventiva ela entra em falha, nós entramos com esse método de controle chamado proteção ativa. Então vai entrar diretamente ali para um combate, para uma mitigação de um princípio ou de um incêndio de grande escala. Nossa, sobrou pra mim até pra Não, completar. sabe o que é isso aí, legal? que o Depois- Boa pessoal sorte, falou, Vini. nossa, Depois que não- todo mundo fala, às vezes é bom começar, sabia? mas depois que todo mundo fala, o que eu vou comentar é só redundante, né? É como meus colegas disseram. É pra terminar de combater um incêndio, né? Aliás, ou você começa o combate realmente ativo, ou você vai pelo menos mitigando os danos, né? Então, de forma bem simples, creio que é isso, né? Eu enxergo até que existem níveis de proteção ativa. Ah, sim, boa. Eu enxergo os excelente. Agora níveis a de gente começa proteção a ativa. mergulhar. Agora começa Por exemplo, eu Começa a tenho ficar bom o debate, né? um mini incêndio. Aquele que o brigadista, com um pleno conhecimento mínimo ali, ele consegue ir lá com o extintor e atuar. E eu já tenho incêndios emergenciais, que já são incêndios de grande escala, onde vai envolver um bombeiro militar, vai envolver realmente o plano de atendimento à emergência do local. Sim. Então, a proteção ativa, a gente, fabricante, dá muito ênfase em equipamento. Mas eu tenho treinamento, eu tenho equipe, eu tenho recurso próprio e recurso público, que é o bombeiro militar. Sim. Então existem até algumas empresas que possuem, né, o plano de atendimento mútuo. Pelo menos aqui em São Paulo existe isso. Um caso específico é o caso da Braskem. Existe o plano de atendimento mútuo, que é em conjunto com a equipe de coordenação do plano de atendimento à emergência interno da empresa, com algumas empresas especializadas em emergências privadas e o bombeiro militar também participa. Então, o risco de incêndio e de causar danos gigantes é tão grande que existem N vertentes, N órgãos, tanto privado quanto Envolvidos público, ali. envolvidos num mesmo plano de emergência para atuar de forma conjunta. Isso também é uma proteção ativa. Excelente. E uma excelente proteção ativa. Quando a gente tem vários órgãos, assim, de âmbitos diferentes envolvidos, pensando na proteção, gente, seria, digamos, o mundo perfeito se isso pudesse ser aplicado em todas as situações. Mas, né, a gente sabe das limitações que a gente tem aqui. Trazendo para o corporativo até, eu creio que nossas empresas, né, na qual nós representamos, uma é complemento da outra, né? Eu estou na parte de sprinklers, na parte de tubulação, detecção, válvulas. Então, creio que tudo isso, toda essa parte de proteção ativa está muito interligada. É uma complementa a outra constantemente. Uma sem a outra não funciona da melhor maneira possível. E quando a gente fala da proteção ativa, logicamente eu concordo, né, com muito o que vocês foram colocando, inclusive adorei o termo que você trouxe de ter classes de proteção ativa, Sim. nunca tinha escutado sobre isso, mas pra gente deixar claro pra galera que tá ouvindo,
fisicamente, assim, se eu for palpar, se eu for separar, tiver numa sala, várias coisas, o que é a proteção ativa? Você comentou, por exemplo, um princípio de incêndio, o brigadista vai lá e pega um extintor. O extintor é uma proteção ativa? É uma proteção ativa. O brigadista é uma proteção ativa? O brigadista faz parte do plano de proteção ativa. Ele não é palpável. Ele é a cabeça pensante. Começou a gracinha dela. Começou a groselha tal. Começou. O Ai, brigadista, cara, por quê? ele faz parte de um plano de proteção. Ou seja, ele é a cabeça pensante, o equipamento tá lá. Alguém precisa saber Perfeito. manusear. E não só manusear, como atacar o foco do incêndio. Senão eu vou gastar ali 6, 8 litros de extintor e não vou Não combater. vai combater. Não vai resolver. Exato. Então, No meu âmbito, o que é palpável? Esguicho, uma válvula, um adaptador, ele faz parte da proteção ativa, porque sem ele eu não consigo conectar a mangueira na Tudo válvula. que faz A parte- chave. tudo que faz exatamente. parte do sistema de hidrante ou do sistema de SPK entra como proteção ativa, certo? Correto. Certo. Pergunta. A gente só tá esperando, né? Eu só tô esperando, exato. Ok. Tá bom, então, pra galera que tá acompanhando, a gente tá explicando, deixando muito claro pra vocês, de maneira palpável mesmo, o que é uma proteção ativa. Basicamente, igual o Alex já colocou, proteção ativa é tudo aquilo que precisa ser ativado ou que vai de maneira ativa combater ou ir até um princípio de incêndio. E quando a gente fala da passiva, é uma parede, que ela tá lá, ela existe e ela vai fazer esse combate ao fogo, independentemente se tem fogo ou não, ela tá lá forever, sem se mexer. Agora, quando a gente traz pra cada sistema, aqui a gente tem, igual o Vini mesmo colocou, parte hidráulica, SPK, bombas, sistema de detecção de alarme de incêndio, válvulas, esguicho, etc. O esguicho, ele com todo o meu sistema, vai fazer parte, vai ser também parte de um sistema de proteção ativa, Correto. correto? O esguicho, na minha opinião, é um dos principais equipamentos na hora do combate. Porque, primeiro, ele dá direção ao jato da água. Perfeito. Então, o brigadista ou o bombeiro civil militar que está ali na ação, o único equipamento que ele consegue direcionar o jato d'água é o esguicho. Então, ele tem que funcionar, certo? Ele vai ajudar na proteção dos combatentes também. Então, isso também é uma proteção ativa. Os combatentes que estão ali à frente, eles precisam ser protegidos contra alguma labareda de fogo que possa vir de alguma forma. Então, o esguicho, para mim, é um dos principais da linha da GPM que fabrica, é um dos principais equipamentos na proteção ativa, né? Então, por isso que a gente sempre bate na tecla. Esguicho tem que ser testado 100% do lote. É interessante que o esguicho, ele é o mais importante de um sistema, porque ele vai direcionar tudo, ele vai fazer com que a água saia dali. No entanto, ele é a última coisa. Ele é né? o o último Então, equipamento pra da chegar linha. nele, Existe tem que ter uma linha N. inteira certinha. E tudo funcionando perfeitamente. E aqui a gente começa a entrar num processo um pouco mais Mais complicado, complexo de falar. que é o processo que a gente começa a envolver outros âmbitos, né? A Exato. gente sai um pouco dos materiais ali que fazem parte da proteção ativa e a gente começa a envolver as pessoas que fazem parte do processo da prevenção contra incêndio. Que daí vai entrar os responsáveis pela manutenção e aí outras áreas. Até para própria execução. Exato. É próprio verdade, projeto- o próprio instalador, o A proteção executante, ativa, ela né? começa lá no projeto, Rê. O projetista ele vai precisar entender quais são os riscos. Por exemplo, a gente está numa sala fechada. Quais são os riscos de incêndio que nós temos aqui? E quando eu estou falando de riscos de incêndio, a gente não está falando só de materiais combustíveis, aquele clichê. Tem madeira, tem o tecido. Ok, você tem a madeira, você tem o tecido. Aqui, a gente não tem muito ambiente de ventilação nessa sala. Então, a gente corre um sério risco de backdraft no Exato. incêndio em larga escala. Eu tenho um esguicho que eu consigo adentrar este ambiente para fazer um resgate de vítima lá dentro? Ah, Matheus, o esguicho ajuda a salvar a vida? Ajuda. Para eu fazer uma entrada no ambiente fechado com risco de backdraft, eu preciso de um esguicho específico de acionamento por uma válvula esfera para conseguir executar uma ação ou uma técnica de bombeiro chamada de porta, que é para uma entrada e resgate de vítima em um ambiente fechado. Então, a proteção ativa precisa começar lá no projeto. O projetista precisa entender os reais riscos do local que ele está projetando. E aí, quando a gente fala dos reais riscos, a gente sai completamente daquela Da caixinha. tabelinha Ah, não. que o bombeiro nos Sai da fornece, caixa. falando Sai da caixa. Isso. quais são os riscos de cada edificação, né? Sai da bolha. Normalmente eu sentar, olhar e entender espaço por espaço do meu projeto, o que ele tem e como eu posso melhorar e proteger isso, certo? Qual o público flutuante, o público fixo daquele local, Agora, quais são você os falou métodos de fuga. Desse tipo de incêndio, o que é?
Como eu sei qual incêndio é, e o esguicho que apaga ele é o esguicho que eu levei pra casa, certo? Que você pegou e falou, eu vou levar. É meu. É meu, eu levei. estou levando. E levei, não queria dizer nada. Não, e pior que eu falei, ô Inclusive- Rê, esse esguicho eu não consigo te dar. Esse aqui ninguém levou. Ela Já chegou no tava na chefe e bolsa falou, dela. Tiagão, tô levando. Ele falou, tá bom. Eu olhei, eu falei, que isso? Me descredibilizou na hora. Acabou meu A crédito. cara do Matheus, vocês não têm ideia, era de muita decepção. Porque ele falou bem assim, não dá, Renata, Esse não. não, você vai Ele fazer eu é perder meu caro, emprego, Renata. Não tem como, lá. Daí eu falei, tá bom. E com ele embaixo do braço. Daí ele falou, Renata, não dá. Daí eu falei, tudo bem. Daí ele falou, então pede pro boss. Eu falei, tá bom. Eu pedi pro boss. Daí o boss falou, tá bom. Nem... Cara, o Matheus me olhava assim, titubeou. tipo, cara, ele me olhava com uma raiva. Saía fogo do olho dele. Esse esguicho é um esguicho que é utilizado pra entrada de porta. Que, pra quem não sabe, como que a pessoa pode digitar no Google pra ver foto desse esguicho? Esguicho de alavanca e empunhadura. Nossa. Nossa, parece que tava... Aham. Parece que é Ponta na especialista, língua, né? Parece que ele estudou pra esse podcast. Exatamente. Existem alguns nomes técnicos. O mais comum ou é esguicho alavanca e empunhadura ou esguicho tipo pistola. Alavanca. E empunhadura. Tá, Ou esguicho tipo pistola. beleza. E ele é bom para qual tipo de... Ele é mais Sim. confortável para combate. E em alguns casos de incêndio em locais fechados, com risco de backdraft, principalmente. Que é isso. O que é o backdraft? Isso. Então vamos supor um cenário de onde a gente tá. A gente teve um princípio de incêndio. Nossa, a gente faz tanta... A gente já fez... Semana passada, a gente abriu várias filiais, né? Exatamente. Da U360. Ah, que A gente já legal. colocou fogo aqui. Cada episódio a gente faz Que legal. algo. Exato. Renan, dá licença que a gente vai colocar fogo na sala, tá? De novo. É coisa Só rápida, pra a gente teste, já só volta. pra teste. Tivemos um princípio de incêndio. Beleza. O incêndio ele começou ali num princípio, não existiu a proteção ativa imediata para fazer o combate daquele princípio e ele alastrou virando uma emergência, tá? O que é uma emergência? Ele pegou fogo completamente. Tá, então vamos por etapas. Estamos pensando num Local quarto bem que tá tudo fechado. fechado. Começou a pegar fogo no abajur ali na tomada. A Renata, ela tem a imaginação Ela tem. boa, É isso. porque eu fico pensando assim, a galera que tá ouvindo, talvez coisa não mais tá didática, nesse show. ritmo Legal. que a gente. Então no seu quarto. Então tô lá no Isso. meu quarto, começou a pegar Isso. fogo no meu abajur. Abajur. Aí eu não. Ninguém usa, mas É. finge que Ninguém mais começou. usa. Mas tá tudo Carregador bem. que larga na tomada. É. um abajur. Enfim, Abajur. aí ninguém pegou um extintor pra ir lá. que Ou era um essa balde proteção, de água. Um balde É de coisa água. simples isso. Isso, eletricidade, balde de Isso. água. Tá muito bom esse episódio, bem legal. E aí foi lá apagar. Ninguém fez isso e aquilo tomou conta Pegou do no quarto. colchão, foi pra cortina, tomou conta do quarto. Tá? Então, ali a gente olhando o triângulo do fogo, aquele combustível tá consumindo todo o comburente, todo o oxigênio. Exato. Até que chega uma hora que não existe mais oxigênio. Só que eu tenho uma vítima lá dentro. E o bombeiro precisa fazer a entrada nesse local pra fazer a retirada dessa vítima. Tá? Se eu abrir a porta de forma instantânea, aquele oxigênio ele faz a troca. Então sai CO2 entre oxigênio e acontece uma explosão imediata por consumo imediato de oxigênio. É, Ok? o legal de lembrar também é que o poder calorífico dentro daquela sala tá gigantesco. Gigantesco. Não é porque eu não tenho a chama em si, porque, por exemplo, Exato. o comburente não está presente lá, mas o restante do material Tá tudo bem. necessário Exato. para que o fogo aconteça está lá presente, Tá lá só presente. aguardando a entrada Positivo. do comburente. Exato. Exatamente isso. E aí houve a entrada repentina de oxigênio, vai causar uma explosão. Então o bombeiro ele utiliza uma entrada chamada porta. O que ele faz? Diversas vezes ele abre a porta por 2 segundos e dá 2 jatos de água rápido para aquele comburente que está lá decantar e resfriar um pouco o ambiente. E ele vai fazer isso quantas vezes for necessário até que o ambiente fique resfriado necessariamente ou que tenha a quantidade de oxigênio naquele ambiente ideal para que não ocorra uma explosão. Para aí sim ele abrir a porta de fato, fazer a contenção do incêndio o mais próximo possível da vítima e retirar a vítima. Então esse esguicho é específico para esse tipo de entrada. Sem esse esguicho de alavanca e empunhadura a gente não consegue. Por quê? Porque o esguicho comum ele tem a abertura sem interrupção. Eu não consigo interromper ele de forma rápida. Então eu não consigo abrir a porta nesses 2 segundos para que não ocorra explosão. Perfeito, perfeito. Então a gente tem esse ponto, né, que eu tenho vários tipos de esguichos que vão funcionar como proteção ativa. E aí quando a gente vai para alarme e detecção, o alarme eu preciso ir lá e acionar ele de maneira manual. A detecção, ela é automática. Perfeito. Se ela é automática e ela funciona sozinha, ela continua sendo uma proteção ativa? Agora a gente entrou num ponto que é legal a gente comentar, inclusive. Porque assim,
Tem muitos especialistas, se você pesquisar na internet, você vai encontrar muita gente falando sobre isso, que acaba englobando o sistema de detecção de alarme de incêndio na proteção passiva em algumas situações. Exatamente por essa característica de ele estar lá, paradão. Ele é autônomo. Exato, aguardando lá a situação acontecer, basicamente. Então, por exemplo, a partir do momento que existe uma situação real ali de incêndio, no caso ali, existe uma emergência acontecendo naquele local, o acionamento manual ali, a intervenção humana vai acontecer. Então, ali, se a gente olhar por uma ótica, a gente vai entender que é uma proteção ativa. Eu precisei de uma ação humana para que aquilo acontecesse. Claro que o alarme de incêndio ele não combate de maneira efetiva ao incêndio, ali nos âmbitos comuns, né? Quando a gente tem só alarme e detecção e não tem outros itens envolvidos que dá para a gente fazer uma programação específica para que o alarme comece o combate ao incêndio. Mas aí é um pouco mais avançado. Então, ali, no caso, ele vai, de maneira mais clara, apenas sinalizar a situação da emergência para garantir que a evacuação aconteça e não tenha vítimas envolvidas naquele princípio de incêndio que aconteceu. Isso, a gente está pensando no acionador manual. Quando a gente vai para a detecção, no caso, que é uma situação mais automática, a partir do momento que o detector ele já vai analisar ali, no caso, a variação de temperatura dentro do ambiente por um detector de temperatura ou então a presença de fumaça dentro daquele local, ele de maneira automática, sem a necessidade dessa intervenção humana, vai acionar e fazer o mesmo processo. Então aqui, de maneira geral, tem muita gente que engloba de um dos dois lados tal. Eu entendo como uma proteção ativa. Ele não vai combater 100%. um incêndio, Eu entendo mas ele também. vai se envolver em todo o processo com relação ao incêndio. De maneira mais complexa, eu tenho um sistema mais complexo num ambiente mais complexo também, um ambiente, por exemplo, onde eu tenho portas automáticas, eletroímãs, o próprio alarme de incêndio ele vai conduzir a rota de fuga, abrindo as portas necessárias para que a evacuação aconteça de maneira mais clara. Tá? Então, é uma proteção 100% ativa. Basicamente, nesse caso, igual você citou da corta-fogo, ele vai funcionar de uma maneira ativa para fazer uma proteção passiva entrar em ação, né? Exato. E tem uma outra situação também. Imagina que você tem um prédio que tem pressurização de escada. A pressurização também é uma forma de proteção ativa, que a partir do momento que ela entra em ação ali, no caso, é o alarme de incêndio que vai acionar essa pressurização. Né? A partir do momento que existe o incêndio, é o alarme de incêndio em si que vai acionar a pressurização para garantir que não tenha fumaça na caixa de escada e a evacuação e, no caso, a saída das pessoas seja muito mais segura, sem intoxicação. Eu acredito que no meu ponto de vista também, todo o sistema de alarme e detecção, ele funciona como medida ativa, assim como todo o sistema que entra na parte hidráulica. Sim. Tanto a parte de hidrante quanto a parte de SPK, acaba tudo sendo parte dessa proteção ativa, certo? Correto. É como se fosse o corpo humano. Sem as nossas veias não tem como correr o sangue. Sem a tubulação não tem como correr a água. Nossa, ele Exatamente tá isso. filosófico, Eu uso né? basicamente a mesma ideia de análise ali para poder falar sobre o alarme de incêndio Sim. também, em algumas situações, porque é impossível, gente, não dá. A comparação é perfeita porque uma coisa não funciona sem a outra. Exato. Não vai rolar. Não tem como você fazer uma proteção ativa sem a utilização correta dos equipamentos. Trazendo para a parte hidráulica, para a parte de sprinkler, quando tem a elevação de temperatura, o sprinkler faz o acionamento automático e começa a combater o foco a partir dali. Se ele não é suficiente, ele começa a abrir em cadeia e a partir daí começa toda a cadeia de prevenção, de ação em cima do foco de incêndio. Então, a tubulação, a bomba, o sprinkler, a detecção, a ação junto com os esguichos. Então, a partir disso daí, é todo um sistema em cadeia que tem que funcionar para que ocorra o combate ao foco no incêndio, entendeu? Então, E hoje vocês acreditam que a proteção ativa, ela tá sendo bem utilizada? Não. Não. Nossa. preciso responder também? Não, né? É Só para corroborar com a gente, obrigado. Não. Não por N motivos, Rê. Não, a proteção ativa, ela não funciona adequadamente. Primeiro, porque pensam em economia, em equipamentos. Pensam, vamos lá. Quem? Na maioria dos casos, alta diretoria, síndicos, construtoras. Clientes finais, Cliente em Cliente geral. final. Cliente Clientes final. finais em geral. Tá, a gente tem aqui projetista, Correto. o instalador, não, projetista, o cliente final, né, que tá lá comprando, E o instalador O no meio dessa instalador. briga. e aí o fabricante que tá aqui nesse meio. Todas essas etapas, existem gente pensando no mais barato e bom? Existem Em em todas todas elas. as etapas. Todas elas, mas nem todas estão envolvidas no processo. Uma coisa que eu costumo me deparar muito no dia a dia é o seguinte: a gente tem bastante contato com o instalador
E não necessariamente o instalador que vai fazer a compra do material. Então, às vezes passa para o cliente, às vezes quem está fazendo a compra do material não conhece sobre o projeto. Exato. Então, o que acaba chegando para ele? Ele não tem informação do equipamento que ele necessita, não tem informação do que ele está comprando de fato e chega para ele, eu preciso comprar isso, esse determinado equipamento. Se ele não tem informação, se ele não tem referência daquilo ali, o que ele vai optar? Pelo mais barato. Exato. Ele vai dar um Google, É. que é a máxima. Exatamente. Vai usar como referência o primeiro preço que aparece. Exatamente. E o mais barato. E o mais barato. E vai comprar achando que arrasou. Cumpriu o papel. Né? E acaba sendo que o projeto literalmente em inglês mesmo. Não acaba tendo a mesma funcionalidade, não acaba não tendo a mesma precisão que o projeto que foi elaborado desde o início. E existe um ponto-chave pra gente descobrir se essa proteção ativa funciona ou não. Quando pega fogo. Pegou fogo, e aí? Será que o bombeiro civil daquele local ele confia no equipamento ou ele vai ser o primeiro a correr? E assim, e o Matheus ainda colocou uma coisa legal, que ele já está tratando, por exemplo, de um ambiente mais amplo, onde a gente tem um bombeiro civil Pois é. Exato. treinado, Exato. que Você sabe, pensa... Exato, no melhor dos mundos. e que sabe operar aqueles equipamentos. Vamos imaginar que o cara sabe ali, iniciar o combate através Não, a do gente hidrante, imaginar que através tem um de bombeiro extintor. civil, a gente já tá indo bem longe. Não, a gente já eliminou 80% dos estabelecimentos que existem. Até mais. Não, tô sendo bem... Tá sendo bem Sobrou otimista. 3 lugares pra gente falar, então. E aí, assim, essa é uma situação que realmente ela é no mínimo dos casos, nos menores dos casos ali, onde a gente vai encontrar uma situação dessa, que tem alguém realmente treinado para isso. Na maioria das vezes, é um condomínio onde o fogo começa lá num apartamento que, sei lá, o carregador ficou na tomada, né? O abajur não é do meu tempo. Não é da nossa idade, Não é né? da O nossa carregador, né, do celular. Vocês querem falar de idade? Sério? A gente vai falar sobre esse assunto? Não, acho que não é uma Não, pauta acho pra que esse não podcast. vamos continuar. Então o carregador ficou na tomada e acabou iniciando incêndio lá num quarto fechado. Então, beleza. Naquele ambiente, geralmente, quem sabe o que está acontecendo ou entende um pouquinho de como olhar na central de alarme de incêndio, digamos ali, para poder identificar o andar que começou o incêndio, é o porteiro ou o zelador. Boa. E na maioria das vezes, hoje em dia ainda, a gente tem portaria remota, não tem mais esse cara full time ali para poder fazer esse acompanhamento e já iniciar o processo ali de maneira geral. E como o fogo sempre começa dentro do apartamento, lá no quarto, por exemplo, como você tem como exemplo, até essa fumaça sair de lá, se ela sair, chegar no hall, onde geralmente, em algumas situações, tem um detector de fumaça para Muito funcionar de maneira raras. automática. Exatamente. Muito raras. Muito raras, inclusive. Esse fogo vai se alastrar de uma forma que realmente só vai ser possível sinalizar ou visualizar ele pelo lado de fora. Então, geralmente, os pedestres ali da rua que vão começar a identificar e verificar e avisar sobre aquela questão do incêndio. Então, é uma situação que, por exemplo, além da gente não ter dentro dos prédios hoje em dia pessoas preparadas para poder fazer isso, as medidas ativas, por exemplo, de proteção dentro desses ambientes são as mínimas possíveis e as mais baratas para que eles consigam um papel e tenham habites para que o estabelecimento volte a Finge que funcionar. tá seguro. Exato. Eu gravei um podcast com o Rogério Linha esses tempos e ele trouxe uma comparação que eu achei muito legal, que foi com um carro, o airbag de um carro. Eu vi. Ele falou assim, quando a gente compra um carro, você não tem medo de bater e seu airbag não funcionar, porque você compra sabendo que se bater ele vai funcionar e tá tudo bem. Então, o mesmo sentimento deveria quando você compra um apartamento. Você deveria ter a certeza que todo o sistema de combate a incêndio que tem naquele residencial está pronto e é o melhor, né, que tem para te garantir essa segurança. E aí, quando a gente traz para nossa realidade, sabemos que não é isso que a gente encontra, Não né? é bem por aí. E aí, eu vou fazer uma pergunta um tanto quanto polêmica, que no meu ponto de vista, olha lá, ele até ficou feliz já, Gostamos, né, Alex? Todos eles. Gostamos. Sim, que nós gostamos. No meu ponto de vista, eu vejo que assim, não tem sentido eu ter um ponto de hidrante em cada pavimento, mesmo que eu tenha o melhor esguicho do mundo, um ponto de acionador de alarme em cada pavimento, se eu não tenho uma detecção, então eu não vou ficar sabendo, eu não tenho brigada de incêndio, ninguém nem vai chegar perto desse hidrante, ele vai Concordo queimar junto com o plenamente. fogo. Exato. Eu não tenho nada. Eu vejo que, assim, muitas vezes até quando os clientes me questionam, falam, mas quem vai usar? Eu falo, realmente, ninguém. Porque tem Realmente. muita, no meu estado, por exemplo, no Paraná, edificação residencial nem precisa ter brigada de Não é incêndio. exigido. Exato. Não existe. Exato. E aí, quem vai usar aquilo? Então, vocês concordam que a proteção ativa, ela é extremamente necessária, porém,
ela não tem como ela ter uma função se ela não tiver pessoas treinadas para fazer esse combate, ou seja feito de maneira completa. Tipo, o acionador, o alarme sem uma detecção, ele não tá completo. É tipo, eu ia dar um exemplo do corpo humano, mas não vai ser legal. Mas é tipo se eu tivesse meu braço quebrado. Certo? Tipo, vai estar, tipo, meio... Tô errada? Ele não vai estar sentido? completamente funcional, eu entendi o que você quis dizer. Ele não vai estar completamente funcional ali dentro daquele ambiente. Você sempre vai depender de alguém. E assim, é aquilo que eu falei, o fogo nunca vai começar no hall, gente. Então, mesmo que tenha um detector no hall de cada pavimento, que é o que acontece, para que isso? Entendeu? O detector e a detecção de maneira completa, para que a gente tenha uma detecção e uma supervisão efetiva de todo o ambiente, falando de prédio residencial, ele tinha que estar dentro dos apartamentos. Pelo menos um ali. O ideal seria um por cômodo de maneira mais específica. Mas pelo menos um numa área central, ali, porque pelo menos a fumaça vai chegar lá em algum momento, entendeu? Mas agora... sabe que no Brasil, o Brasil é um dos únicos países que não tem essa exigência? Porque lá fora a maioria tem ou detecção dentro dos apartamentos, das edificações residenciais, ou de direto o SPK. Então, tanto que a gente vê muito costume, né? Ver em filme, a pessoa esqueceu o bolo no fogo e aciona tudo. Aciona o detector de disparo. As pessoas têm alarme, etc. Mas eu não acredito, mas talvez vocês também não acreditam. Será que as grandes construtoras têm a intenção de aumentar o seu custo do prédio para a segurança das pessoas? Claro que não. Desculpa. Se não é obrigação, se não é uma norma... E a gente indo mais além, a gente trabalha muito forte essa questão de conscientização. Será que também nós não estamos falhando de não chegar nesse pessoal? Síndico, zelador, construtora? Por isso que existe podcast de dezenas de tipos de... O que eu defendo, Matheus? Não é falando com o bombeiro, com a construtora, com o prefeito, com blá, 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 que vai mudar. Não. É levando essa informação pra essa galera. Por quê? A partir do momento que a minha mãe, quando for comprar um apartamento, falar, mas deixa eu ver se tá compartimentado, a construtora vai ter que começar a repensar. Porque as pessoas vão ter que começar a olhar pra isso e falar, vixe, espera, meu cliente final tá me cobrando, não é mais só uma questão de papel de bombeiro. Eu concordo 100% no que você disse. Mas existe uma luzinha de esperança, e eu vou citar para vocês uma, por exemplo, falando da detecção de alarme de incêndio. Tem um estado, uma Brasília, para ser mais exato, no caso, que eles, tanto Brasília como Goiás ali, ele acaba exigindo em algumas situações a detecção já dentro dos apartamentos. Show. E isso é sensacional. Rio Grande do Norte também. Agora, eu não sei se isso começou, e aí, de verdade, eu não sei para poder trazer isso para vocês, se isso começou com uma atitude da construtora em si, porque, gente, vamos pensar. Tudo é rentável, tudo é sobre dinheiro que a gente fala nesse mundo. Sim. Então, se eu consigo, por exemplo, entregar para o meu cliente um prédio que ele está 100% coberto por detecção e eu consigo vender isso para ele na hora de vender o apartamento, ou seja, esse prédio que ele é totalmente coberto, por exemplo, ainda vai ter chuveiro automático, ainda vai ter toda a parte hidráulica ali, toda completa. Então, eu consigo vender isso para o cliente. Porque isso traz mais segurança, foi o que a Renata falou. Exato. Se o comprador chegar lá e falar assim, cara, mas o que eu tenho aqui para poder me proteger se acontecer de pegar fogo? Porque o cara está investindo 500 mil reais, R$1 milhão de reais, R$1,5 milhão de reais naquele apartamento. Exatamente. Às vezes ele tem o dinheiro ali, que ele juntou a vida inteira e pagou à vista. Legal. Às vezes não, ele vai financiar aquilo para pagar a vida toda. Então é um bem que ele não pode correr o risco ou se dar o luxo de perder numa situação dessa. Porque ele perdeu o investimento da vida dele. E em situações como essa, tem gente que desespera e, sei lá, tira a própria vida numa situação dessa. E é uma situação que não pode acontecer de jeito nenhum. Então, existe uma luzinha ali no final do túnel com essas mudanças que estão acontecendo. Mas eu creio que essa é a conscientização que nós temos que buscar. Porque quando vai acontecer a detecção desse tipo de incêndio, é como você falou, Alex, já está no hall. E isso se não perceberem no lado de fora, quando fizer a detecção no hall, o apartamento já foi tomado pela chama. E só vai estar no hall se a proteção passiva falhou. Exato. Senão nem isso chega. Exatamente. Então, mas até então conseguir identificar... Na verdade, não necessariamente, pode passar ali por debaixo da porta. Porque vai passar por debaixo da porta. Sim. Mas agora ele vai alastrar de outros pavimentos se a proteção passiva falhar. Mas quando essa detecção acontecer, seu apartamento já foi. Já foi. E aí, aí já virou emergência, deixou de ser princípio. princípio. Um outro problema nesse sentido.
Porque o apartamento vai estar lá fechadinho. Aham. Exato. O que vai acontecer a hora que essa família, por exemplo, chegar e abrir essa porta? Teremos um Ainda mais se ela não backdraft. tiver o cuidado de colocar a mão na porta, porque se não tiver nenhum sinal pelo lado de fora, tem aquele bloco pó, por exemplo. Ó, eu falei uma marca, né? Mas tem aquele bloco pó tudo debaixo da certo. porta, entendeu? Para poder evitar que entre pó, por exemplo, na casa, já não sai fumaça também. Não vai entrar pó? Não vai, vai mas entrar fumaça vai sair? Não. Então a família vai chegar, vai abrir a porta de uma vez, abriu a porta, entrou oxigênio, Explosão. backdraft, explosão. E isso é um ponto muito... Em Cascavel teve uma vez um acontecimento de um bairro universitário, então várias kitnets, etc. E a menina acho que saiu pra ir pra aula, não sei, e deixou o gás ligado. E quando ela voltou, normal, bababá. Quando ela foi entrar em casa, gente, normal, você abre a porta, liga a luz. Explodiu o prédio. Prédio não, no apartamento dela, mas assim, vários apartamentos, várias estruturas, ela ficou toda queimada. Então, isso entra também como um dos cuidados que, tipo, é muito pequeno, gente. Eu falo, não é assim, nossa, vai, sei lá, cair um raio e pegar fogo em tudo. Não. Não, Vai ser assim. é tipo... São riscos do nosso dia a dia. É um carregador que ficou na tomada, uma vela que você acendeu pra deixar a casa cheirosa, um gás que você esqueceu. São coisas muito pequenininhas que acabam tendo uma repercussão muito grande. E quando a gente fala de edifícios residenciais, cara, são quantas famílias que são completamente leigas no assunto, Exato. que estão em casa só pra dormir. Então, Exato. assim, tipo, se pega fogo... Tipo a eles gente, tão né? dormindo. Tipo a gente, inclusive. Quase que não vai pra Estamos casa contando pra a nossa dormir, inclusive. rotina. Mas é isso, tipo... Sei lá, justamente, tipo, eu nem conheço os meus vizinhos, nem aqui em São Paulo, nem em Cascavel, porque eu entro no hall, entro na minha casa, durmo, levanto pra academia e acabou. Então, é um momento onde você tá muito inconsciente, que você não... Vulnerável. Vulnerável, você tá descansando, cara, é sua Totalmente casa, você vulnerável. descansa. Vulnerável. E é quando você baixa a guarda. Exatamente. E é Por isso quando que é você a sua baixa casa. totalmente a guarda. Porque você chega... geralmente, a nossa casa é o nosso lugar de descanso ali De mesmo. paz. De paz. É o nosso refúgio básico. Exato. Então, a gente chega... Ainda mais... Por mais que a gente tá envolvido, gente, no meio do segmento. A gente chega em casa... A Descansa. gente quer tirar tudo aquilo. Toda a nossa armadura, por exemplo, do dia ali. Perfeito. E ficar leve. Então, é exatamente o que acontece. Vai lá e você tá de boa. E o fogo não precisa acontecer no seu apartamento. Não. Pode acontecer no de baixo. Pode Ao acontecer no lado. de cima e você tá lá dormindo. Se o alarme não funciona, se ninguém sabe operar os equipamentos ali de proteção contra incêndio. E aí? Você tá lá, desguarnecido, desprotegido, dormindo. E É o morre. momento que você tá mais vulnerável. É que Exato. você para pra pensar, a gente tá em contato com equipamento, com prevenção o dia inteiro. Você chega no âmbito da sua casa, você literalmente, gosta, você tira a sua armadura. Mas é no Esquece. momento que, tipo assim, onde você tem mais ter cuidado e zelo, é o celular. Exato. Então, se você, aí voltando pra tudo que a gente conversou, se você não conscientiza todo mundo do que é necessário ser feito, do que às vezes o que a gente acha que é um super projeto, mas às vezes você está fazendo o básico para cuidar daquilo que é seu, qual que é o objetivo de tudo isso, entendeu? Não Você- tem sentido. não tem sentido. Não tem. E o que o Alex falou de, por exemplo, as próprias construtoras, incorporadoras, não só de edifício residencial, mas sei lá, de qualquer outro, elas venderem isso já quando tá lançando o prédio. Gente, isso vende muito. Vende. Lá fora é Isso, assim, e você rápido. consegue falar que é uma nova tecnologia americana. Vamos implantar. Não, é Ah, nacional mesmo, é nacional, porque é bom. É, Não, mas nacional. não uma nacional. tecnologia Eu de tô brincando. produto. Não arruma briga com a Tipo, gente não, É, Renan. aqui não. Não é uma tecnologia de produto, mas, por exemplo, nossa, olha, lá nos Estados Unidos, eles usam, sempre tem dentro de casa, vamos começar E a fazer agora isso tá vindo também, pro Brasil, pra ter não. proteção, bababá, bababá. Não precisa sair do Então- comercial pra ser seguro. Exato. Você precisa usar, pode usar isso como argumento de venda, como business, como negócio. Tudo, porque, gente, quem, igual o Alex falou, a pessoa juntou dinheiro a vida inteira, ou ela parcelou pelo resto da vida, minha casa e minha dívida. Minha casa é dívida, pô. Excelente. Cara, como é que pode ser tanta desarmou, groselha não na dá. minha cabeça? Não dá. A gente tentou levar a A gente sério, tenta, mas... né? Tava, tento, tava eu me moço do esforço. profundo, residência, tá falando do seu patrimônio. Que muitas vezes a gente traz esse lado do incêndio pro comercial, porque a gente tá trabalhando. Eu vou trazer pro lado Ela do solta residencial, uma pessoal. dessa. Tá tudo bem, tá Ah. tudo certo. Tudo bem, então seguimos Ai, com a minha voltamos, dívida. minha casa e minha dívida. Mas é isso, tipo, quando a pessoa tá lá fazendo a dívida dela infinita, cara, se você apresentar pra ela todos os riscos que tem dentro de uma casa, até porque hoje é muito comum, deveria ser, na verdade, a questão do seguro residencial. E no seguro residencial, ele questiona em relação ao incêndio. Questiona. E se sua edificação não estiver 100% certinha com o incêndio,
Esquece a você nem pólice. tem seu seguro. Esquece. E não, a pólice ela nem vai existir. Never. Acaba. Então eu vejo que é algo que precisa ser disseminado, principalmente nessa base leiga ainda, no topo do funil. Agora estou em vendas. Boa. Já migrou CRM. rapidinho, inclusive, tá voando. Mas assim, ó, para poder ajudar a população leiga também, a gente entende que ninguém tem que ser Sim, especialista sim. em tudo, gente. A gente precisa entender que existe algo que nos protege com relação ao incêndio, Exato. que traz pra gente uma segurança com relação a isso. Existem N situações da gente fazer vários controles automáticos, vou falar do alarme de incêndio, por exemplo, para você poder, sei lá, tem um vazamento de gás, que nem aconteceu nesse caso que você citou, tem um vazamento de gás, com um detector de gás dentro do apartamento, próximo ao local ali, você consegue avisar o alarme de incêndio sobre isso e ele desliga o fluxo de gás ou da prumada ou do prédio como um todo. Então, você consegue ter uma segurança, por mais que ela deixou o gás aberto e foi para a faculdade ou foi trabalhar, saiu cedo e tal, o prédio todo ia estar protegido se existissem essas medidas. Mas aí a gente vai e volta lá para aquela base que é o quê? Todo mundo quer sempre o mais barato. O que eu preciso para poder ter a liberação do meu empreendimento? Eu preciso de só acionador, sirene, hidrante. Só isso. Então, beleza, eu vou colocar só isso. E já era. Então, ninguém pensa de maneira completa em proteger realmente as pessoas que estarão lá dentro. Eles pensam em conseguir colocar o prédio para rodar. Ou trazer o prédio para o funcionamento normal. E isso é algo que deveria começar no projeto, né? Porque se o projetista já analisasse esses riscos e apresentasse para a construtora... E eu sou projetista, né? Então, eu vivo esse lado. E eu sei que, assim, na maioria das vezes Renata, é obrigatório? Não, então nem traz. É assim. E já teve até casos de construtoras demitirem a R. Dalmolin por conta do podcast, por exemplo. Fala, não. Você fica erguendo essa bandeira aí de fazer tudo certo? Não. A gente faz, tipo... É o mundo que o certo é o errado. então. Nossa, É inacreditável. tudo bom, né? Mas beleza, tudo bem, não tem problema. Então, é muito isso de ir levando os projetistas e espalhando isso. Porque por mais que meu cliente fale, não quero pôr, ele tem essa consciência. É aquela sementinha que já está plantada. Talvez amanhã ele vai levar isso para o comercial, talvez ele vai ir levando aos poucos. A gente prioriza muito dentro da R. Dalmolin essa questão de entender aonde que o problema nasceu. Porque, por exemplo, um edifício que foi feito sem a compartimentação entre os pavimentos. Beleza. Quando começou isso? Começou lá na foto que o comercial viu de um prédio que ia vender muito e daí trouxe a ideia. Então, é com o comercial que a gente vai falar, não é nem com a arquiteta nesse momento. Sim. Vamos levar lá para o comercial essa informação? Então, eu vejo que o projetista sabendo procurar onde está esse problema inicial é o que vai fazendo que a gente consiga traçar um caminho que a gente chegue o mais perto possível de uma luz no fim do túnel. E eu ainda acredito que a categoria de base, ou seja, a faculdade, deveria ensinar isso. Também, mas a gente tá... Esse é o nosso sonho, essa é a nossa utopia. Digamos que essa é a nossa utopia, essa é a esse é o nosso faculdade. sonho, esse é o nosso desejo. Só que a gente sabe que hoje em dia, por exemplo, isso está muito longe de acontecer. Muito longe. A matéria de incêndio, por exemplo, ou de projeto de prevenção contra incêndio na faculdade, gente, é uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. É uma noite. Eu falo como engenheiro formado que é uma vergonha. Na verdade, é meia aula. Porque é junto, geralmente, com outra matéria. De edificações. E normalmente, não sei Exato. na cidade de vocês, ou quando vocês fizeram faculdade, mas lá na minha cidade é muito comum chamar alguém, tipo, da cidade que trabalha com prevenção contra incêndio pra contar. Meu Deus. Uma palestra. Faz uma palestra, Uma o corpo de palestra. bombeiros traz alguma coisa assim. E realmente, não é uma coisa... É uma coisa genérica. Não é aquilo que você fala que, tipo assim, você aprendeu? Não. Você viu? Vi. Aprendeu? Não. Literalmente, meia aula, meio período, fala assim... Mas e aí, eu vou colocar isso em prática como? Entendeu? Quando? E é um item que você nem coloca em aplicação, exatamente. Você acaba vendo a situação, aí traz alguma coisa para chocar, fala do Joelma, fala do Andraus, fala do Grand Circle norte-americano, vai falar das coisas que chocam, da KISS, claro, né? Vamos falar de coisas que chocam para deixar os alunos ali assustados e pronto. Fala de alguns itens que podem fazer parte ali da prevenção contra incêndio, nem entra de maneira efetiva ali e muito clara. E não existe, por exemplo, então beleza, então para a gente poder concluir essa matéria, vamos fazer todo mundo aqui um PPCI. Pronto, simples que seja. Vamos fazer aqui um projeto rápido aqui de prevenção contra incêndio. Não existe isso. Não. A avaliação não é assim, é uma avaliação E teórica nem pra fazer TCC. e simples. Não tem nem... A Letícia vai fazendo TCC e, né, logicamente, o tema vai ser incêndio, Por né? favor, Se não né? fosse outro, Não, meu se Deus fosse do céu. outro, a gente ia ligar pra ela Se fosse agora. outro, a gente ia ligar ao vivo.
E aí ela tava falando isso, ela falou, mas eu não tô encontrando Orientador. orientador. Ah, então ela não vai achar nem orientador nem referência Não direito. vai. Ou Não, ela vai eu ter não que procurar pra encontro. fora. Só que daí Aí, o problema de procurar pra fora é que não são as nossas normas. Exato. Não, e aí ela encontrou, aí agora entrou um professor na faculdade que parece que trabalhava muito com isso, tá? Vai poder orientar. Então eu falo, cara, nem se a pessoa quer aprender mais sobre o tema, ela não tem base assim na faculdade. Não encontra isso. Não encontro. Enfim, pra gente encerrar, a proteção passiva, a proteção ativa, ela precisa de manutenção? Claro, evidente. Constante. Calcanhar de Aquiles, inclusive, da proteção Exato. ativa. Como funciona? Cada quanto tempo? Ô, Renato, se você vai pra uma briga e você nunca treinou, você Não vai briga comigo, apanhar. eu tô fazendo a pergunta dos meus Não, alunos. uma analogia Gente. rápida. Uma analogia rápida. Se eu- Que isso? Uma analogia. É porque eu enxergo. Nossa analogia foi boa. Eu entrego a pro- É, você, Ele me bater, né? eu enxergo a proteção ativa como uma briga. Você tá ali brigando com fogo. Exatamente. É quem tem mais conhecimento ali, quem tem mais poder vai ganhar. Então, pra eu ganhar do fogo, eu preciso conhecer muito ele. Pra eu ir pra briga com ele, eu preciso estar treinado. Você vai pra uma maratona sem treinar antes? Você vai correr 10 km sem Agora treinar? você entrou no mundo Agora eu entrei no dela. mundo dela. Agora Ah, sim. Agora é sem sim. briga, agora eu sei. Não, agora foi pro Então, esporte. pra eu entender como combater, eu preciso praticar. E a prática envolve a manutenção. Quando você treina, você toma suplemento. Certo? Então, quando eu faço a manutenção, eu estou suplementando ali a proteção ativa para que ela funcione no momento adequado, para que ela tenha força, para que ela tenha eficácia. Então, essa analogia eu gosto de fazer muito. Para essa briga, a gente tem que suplementar o sistema de proteção ativa. Como? Manutenção, boa instalação, bom cuidado com os equipamentos. Envolve tudo isso. E a gente pode pensar que a manutenção dos brigadistas, que também é uma proteção ativa, é o treinamento constante? É o treinamento constante. Tá bom? Constante. Aquela corrida às 5h20 da manhã, Exatamente. né? Aqueles 5 km pra aquecer, É. pra começar o dia, Pra sabe? começar o dia. Exatamente isso. Quando a gente fala da parte de esguichos, válvulas, etc., tem a cada quanto tempo eu tenho que testar? Eu tenho que fazer manutenção? Como que é essa manutenção? O que é essa manutenção? A válvula globo angular para hidrante, norma 16021 da BNT-NBR. Ela fala lá que minimamente o fabricante ele tem que testar antes da entrega. E para você que compra a válvula e não sabe, lá no último anexo, eu não lembro se é o anexo E ou F da norma, ele permite que o comprador visite o fabricante para acompanhar os testes da válvula que foi comprada, com os recursos de mão de obra e tecnológicos para teste do fabricante. Então, se você quiser ter a certeza que está comprando uma boa válvula, pede para acompanhar o teste. A norma 1621, ela obriga e permite que o fabricante abra essa porta. E ela fala lá na norma de hidrante que pelo menos a cada 1 ano eu preciso testar a vazão da válvula. E a 14870, versão 1 do esguicho, também fala que anualmente eu tenho que testar o esguicho sob pressão e sobre vazão em ambos leques. Ou seja, preciso testar no jato pleno, no jato neblina e também com ele fechado por 2 minutos. Atestando que ele ali tem a eficácia de vedação. E esse teste do esguicho é eu ligar o esguicho, meu hidrante, minha bomba, deixar sair água, Isso. com todas essas... A cada 2 minutos, eu repito esses passos por 2 minutos. Leque aberto, leque neblina e fechado. Perfeito. E na parte de alarme de detecção, Alex? Na parte de alarme de incêndio, a norma, no caso, é a NBR também, que vai definir isso, é 17240, é uma norma lá de 2010, que ela vai definir a periodicidade, no caso, com um prazo de manutenção ali preventiva do sistema. A manutenção preventiva é simples. Você vai lá e vai testar o dispositivo. É um acionador? Eu preciso apertar no caso de pressão. Se for um quebra-vidro, eu tiro o vidro. Não precisa quebrar o vidro, tá, gente? Senão você vai ter que trocar o vidro. Então, você consegue abrir, tirar o vidro e testar ali cada dispositivo do sistema de maneira efetiva para garantir o funcionamento dele. Salvo os detectores de fumaça, que geralmente a gente tem um volume muito grande dentro dos empreendimentos assim. E aí a norma permite que seja feito o teste de pelo menos uma vez, no caso, ali ao ano, tá? Então, a cada 3 meses, pelo menos 25% dos detectores totais ali do empreendimento precisam passar pela manutenção preventiva. Limpeza e teste com gás apropriado ou então com uma fonte de calor apropriada também indicada pelo fabricante. E você agora? Sistemas de sprinklers. Eles não podem ser testados porque então Né? perde a funcionalidade. Aciona. Testou, acabou. É. Geralmente se faz o teste do coração do sistema, né? A bomba.
Então, depende, tipo, vai muito de modelo para fabricante, mas geralmente uma vez por semana ou a cada 15 dias para bombas a diesel e motores a diesel, né, perdão, e pelo menos uma vez por mês para motores elétricos. Né? Boa. Posso só fazer um comentário aqui? Uma vez por semana, uma vez por mês, a cada 3 meses, uma vez por ano. Alguém já viu isso aqui acontecer de maneira Claro que efetiva? Não. Obrigado. Não. Porque eu acho que é importante a gente citar isso Sim. aqui. Porque não. isso aqui é uma coisa que a gente, por exemplo, que tá nesse meio que a gente sempre traz aqui, traz responsabilidade sobre o projetista e tal, mas é muito importante lembrar que a manutenção efetiva do sistema é responsabilidade do cliente final. Positivo. Isso é um nicho gigante do Exato. mercado, E cara. até o que garante é a garantia do fabricante. Exato. Se não Então, às existe a vezes, manutenção seguradora acontecendo, também, né? se não existe a manutenção acontecendo de maneira efetiva, aquela garantia, por exemplo, de 3 anos da Elumac, de quantos anos a GPM? 5 anos De pra 5 esguicho. anos a GPM para esguicho ali, quantos anos? Taiko, 10 anos. 10 anos da Taco. Gente, não vai existir. Não vai existir, porque como um fabricante vai garantir ali, no caso, um produto que não está sendo testado conforme deve ser executado, conforme indicado, tanto em manuais como na própria norma do segmento. Então, é uma coisa que a gente precisa trazer muito à tona, porque se não acontecer, a gente não sabe, pode ter o melhor sistema empenhado naquele prédio. A gente não sabe se o sistema está funcional. E se ele não está funcional, na hora da emergência, a gente não sabe se vai funcionar e se vai salvar vidas, que é, no caso, o princípio final daqueles Temos até casos de sistemas. de incêndios que todo o sistema de combate a incêndio pegou fogo junto porque estava desligado, Exato, não fizeram a manutenção. exatamente. Para que tem um sistema se ele está desligado? Exato. Pega o fogo junto. Você perde todo o investimento que você fez no sistema de combate, que não é um investimento Baixo. barato, né? Não é um Exato. investimento baixo. E você simplesmente, tem um seguro, o seguro vai identificar isso daí, o motivo, a seguradora vai identificar o motivo porque não funcionou, Exato. você vai ter prejuízo em cima disso daí, você só vai ter prejuízo pela falta de manuseio, Cuidado. pela falta de cuidado, pela falta de ação, de precaução, de manutenção. Entendeu? Muito bom. A grande verdade é que a gente não vê essas manutenções acontecendo. É um nicho gigante do mercado. A galera fala E que o mercado ninguém tá atua. saturado. E ninguém atua. Ninguém Não tá atua. saturado. Não tem quem forma faz alguma. isso. Agora, pra gente encerrar de verdade, eu falei isso antes, mas eu tava mentindo. Agora, pra gente encerrar de verdade. verdadeira. De verdade verdadeira. Mandei um recado aí pra galera, cada um. Um recado meio... podia ser motivacional, mas se for de mijão é melhor. Sabe? Tipo, dando um puxão de orelha. Você começa agora, Vini? Eu começo? Vai ficar ruim. Eu sou muito redundante. Quem tá na ponta, gosta de informação. Coloque informação nos projetos. Colham informações, pelo amor de Deus. A gente quer oferecer o melhor para vocês como companhia. A gente quer passar, disseminar informação. Então, utilizem informações que vocês têm. Procurem, se alimentem dela. Então, só assim que a gente começa a evoluir e melhorar nossos processos de combate, prevenção e incêndio. Boa. Vai na sequência, é isso? Vai na sequência. Eu vou muito na linha do que o Vini falou agora, que é o seguinte, gente, a informação está disponível para todo mundo. Temos aqui fabricantes nacionais, distribuidores também aqui na mesa que está abrindo as portas para vocês, Sim. seja instaladores, seja executantes de obra, seja projetista, aquilo que vocês precisarem, por favor, entre em contato com a gente. Se não tem o nosso contato, não consegue achar, vai lá, procure Lumac, GPM, Dinâmica, vai encher o saco da Renata, a Renata vai achar a gente de alguma forma, vai E ela passar vai nosso encher o celular, saco e da ela gente. vai... Tem o nosso contato, ela sabe onde nos achar. E eu ela faço vai isso com encher o saco. frequência. Exato. Ensinei todo o meu time a mandar mensagem e incomodar Inclusive, todos O pessoal eles. aprendeu. E Aprendeu, né? Aprendeu. A Letícia é que mais aprendeu, com fiquei eficácia. sabendo. Nunca vi. Então, é importante que vocês saibam que vocês têm esse caminho aberto. E é muito simples. É só procurar. E alguém que cobra, gente? Vocês cobram por isso? De forma Você alguma. cobra por De isso? forma Nossa. alguma. Eu Então, fico a até minha feliz. consultoria... Brincadeira. Ninguém cobra nada aqui, gente. A gente está disponível e de coração aberto para poder disseminar conhecimento e trazer muito conteúdo para que vocês consigam definir no projeto, porque é no projeto que se apaga incêndio de maneira efetiva. Exato. Definir no projeto aquilo que realmente precisa ser aplicado para poder salvar a vida lá na ponta. Então, Exato. nos procurem, tá bom? Boa. E eu queria deixar um recado pra galera aí que usa como muleta ou o cliente final não quer pagar o preço. Sai um pouco dessa caixinha, para de colocar a culpa tudo no preço.
Para de colocar a culpa tudo em eu preciso ganhar orçamento, para de colocar a culpa em tudo eu tenho conta para pagar, porque quando um projeto que você projetar e alguém executar não funcionar e matar pessoas, acabar com patrimônios, a responsabilidade é completamente sua. E eu tenho a plena certeza que você não vai dormir em paz sabendo que você, por uma conta para pagar, fez um projeto ruim porque você precisava ganhar orçamento. Então, para com essa muleta, para com essa desculpa. Ganha o seu orçamento, ganha a sua disputa comercial ali com um argumento plausível, porque você tem bons fabricantes, boas pessoas e bons parceiros de negócio para que isso seja possível. Eu quero bater palma. Nossa, arrasou, Matheus. Eu quero até pegar o gancho no que você falou, na questão de também usar como muleta, o bombeiro aprovou. Isso me irrita, meu Renato. Deus Isso do me céu. irrita. Vou levantar, tô brincando. Isso me irrita também. Encerrou o podcast. A gente vai ter mais um podcast pra falar disso. Não, a gente Bombeiro vai fazer um aprovou. Cara, podcast isso que é o nome vai ser O lamentável. Bombeiro Aprovou. Isso E é agora? lamentável. Esse vai ser o nome. E Bombeiro agora? aprovou, e Mas é agora? justamente porque a norma do bombeiro, eu sempre falo, gente, o papel do bombeiro é apagar fogo e salvar a gente na BR. Exatamente. Não é saber se você sabe ler norma. Exatamente. Então é não usar isso como muleta e fazer de fato seu trabalho. Pô, quem estudou foi você. Eu fico muito revoltada com isso. E a gente grava isso em um outro podcast. Boa. Obrigada. Valeu, prazerzaço estar aqui com vocês. Me deixou aqui ao vivo. Ao vivo e a cores. Cara, sai, não dá, amigo. Você é muito mais legal. Aí, ó. Yes. Não. Valeu, gente. É isso, gente. Até a próxima, se a Renata convidar a gente de novo. É isso aí também. Até, galera.